sobre isso. E aí Sim. eu estava falando, eu vou só me apresentar e aí você se apresenta. Eu sou médica, eu tenho especialização em psiquiatria e psicologia. Meu foco é adulto e adolescente. E esse tema de maternidade, infância e adolescência tem me interessado desde o mestrado, que foi o meu foco de pesquisa. E isso me encanta muito, porque quando a gente trata, né, qualquer doença na infância e adolescência, é muito mais fácil, né, num adulto não Sim, adoecer ou não piorar os quadros, né? Então, o sim. tratamento precoce eu acho super importante. Desde então, eu comecei a me interessar, em 2014, 15, quando eu fiz o mestrado, e com a maternidade do ano passado para cá, mais ainda, né? Poder vivenciar isso na prática. A gente estava conversando antes da live. E só teorizar a questão de ser mãe é uma coisa, né? Outra coisa é viver isso na prática. E aí é um prazer hoje estar aqui, poder conversar sobre esse assunto com vocês. E agora eu vou passar para a Vânia. Boa tarde, eu sou a psicóloga Vânia Parada, eu sou especialista em ansiedade e pânico, psicóloga comportamental e já atendi muitas crianças e adolescentes e sei o que é essa dor do outro lado, né? Porque a gente tem também essa parte da mãe, mas tem a parte dos filhos também. Mas em especial hoje a gente vai falar sobre as mães em homenagem realmente a esse mês. Todo mundo tem uma mãe, né? Não tem jeito. Todos nós nascemos de uma mãe. O ser humano, ele nasceu de uma mãe, né? Então, a pessoa que dá a luz a um outro ser humano, né, é uma pessoa especial. Ela tem essa característica especial do poder de dar a vida a alguém, né? Então, todos esses seres humanos que deram a luz a alguém são especiais e importantes também. Sim. É importante você falar, né? Que assim, independente de mães ou não, cada um de nós veio de uma mãe, né? Então, Todo realmente acho mundo que é teve uma importante. mãe. Muito Sim, embora, né? Nem todas as mães têm condições físicas ou psicológicas de criar, né? Tem pessoas que assumem esse papel de mãe, né? E tem esse amor, porque o amor de mãe, mesmo para quem não deu a luz, para quem não gerou um ser humano, o amor de quem tem uma outra pessoa considerada como filho, pode ser um sobrinho, pode ser um vizinho, um amigo, né? Esse amor de mãe é um amor incondicional. É um amor que a gente não consegue explicar. É um amor que a gente perdoa até os erros que a gente recrimina nos outros, que a gente odeia nos outros. Um filho para você, e eu vejo agora, por exemplo, né, essa chacina que teve, ou essa que está passando aí na televisão, né? E o bandido, ele tem uma mãe, e aquele amor por ele, a mãe, ela consegue transpor, né? É errado, mas a mãe, ela consegue amar assim, né? Ainda assim, ela ama. Quem tem esse sentimento maternal, né? é legal você falar isso, assim, porque realmente quem não é mãe, você pode encontrar esse amor maternal dentro de você mesmo, né? Eu falei essa semana sobre esse amor maternal através da Juliette, né, que ganhou, não sei se você viu o Big Sim, Brother. Eu não vi todos os dias, mas eu acompanhei algumas pessoas e consegui realmente ver que o amor que ela tinha é hoje em dia tão raro, né? Esse amor maternal que realmente é raro acontecer e a gente vê mais nas relações mãe e filho, como você falou, mas que esse amor maternal pode estar entre amigos, entre no trabalho, ele pode estar em qualquer lugar, né? E até aí entre ela os era. pets, a gente às vezes tem um amor maternal por um cachorro, por um gato, por uma calopsita, né? E a gente tem aquele amor ali que o cachorro te morde,
destrói seus móveis, estraga as coisas que você gosta e no final você vai lá e perdoa e cuida e ama. Eu acho que o amor, ele tá ligado no perdão, no cuidado, na compreensão, né? Principalmente no perdão, que você perdoa os atos que você não gosta, que você não é que você passe a mão pela cabeça, que você não veja, mas que aquilo não te rompa, né, o relacionamento, porque se for uma pessoa que você não tenha um amor, aquele relacionamento vai acabar, você não vai querer mais falar com aquela pessoa, né? Brigou de vez. E quando você tem esse amor maternal, E aí a não vai. Juliette era isso, ela muitas vezes as pessoas não acreditavam, porque parece que esse amor maternal cada vez mais está difícil entre os seres Sim, humanos. E aí não é por acaso que eu acho que as pessoas têm mais relacionamentos hoje em dia com animais, né, do que com o próprio ser humano. E aí ela representava isso, o que você está falando, que a mãe até do bandido, seja lá o que for, ela sempre vai acreditar que aquele filho possa mudar, que aquele filho possa ser diferente, né? Talvez vendo os erros, como você falou, não é passar a mão na cabeça, né? Mas o amor maternal, às vezes, vê o defeito e acreditar que aquela pessoa pode mudar, pode ser melhor, ou talvez até ver os defeitos, mas ver as qualidades também, porque todo ser exatamente. humano, seja o que for, bandido ou não, a gente tem o nosso lado bom e ruim, né? Exatamente. O Então, bandido na rua, ele pode ser carinhoso, ele ser bom para a mãe dele de uma outra forma, né? Então, tem aqueles dois lados. Não existe pessoa 100% ruim e 100% boa, né? Todos nós temos um lado aí ruim que a gente reprime, que a gente não quer lidar com ele, a gente esconde. Mas o bandido, ele. Não estou defendendo o bandido, não, tá, gente? Não sou como é que se diz? Direitos humanos, nada disso. Eu estou falando de sentimento, eu trabalho com comportamento, exato. Então, ele pode dar um carinho para a mãe, ter em casa um relacionamento que não condiz com o mesmo dele na rua. Então, fica difícil até para a mãe, às vezes, enxergar aquela pessoa na rua, porque nós somos outras pessoas quando a gente sai da porta de fora da nossa casa. Quando a gente está representando papéis, né, no trabalho ou na academia, na escola, cada hora a gente é um personagem. A gente não é sempre a gente. A gente tem que se comportar de acordo com o que é esperado naquela situação. Então, às vezes, em casa, ele pode ser um bom filho, ser carinhoso, beijar a mãe, tratar bem. E, infelizmente, tem essa conduta ruim na rua, né? E acaba que a mãe vai sofrer, perdoa, mas é mãe, ela gerou aquela vida, né? sim. E aí a gente estava falando sobre isso, né? De que o quão difícil é ser mãe, né? Principalmente com as multitarefas, com essa questão da própria pandemia, né? Do, da pressão sobre a mulher, né? Principalmente, no cuidado com a casa, com os filhos. E a gente estava dizendo assim que não tem manual, né? Não Assim, tem. você pode estudar o que for, a teoria que for, e ser mãe, você só vai saber sendo mesmo. E não existe regra, né, Vânia, que cada filho é de um jeito, cada fase também é de uma forma. Não existe um manual a seguir, né? Então, eu acho que talvez isso é o que é o mais difícil. E a gente está falando que talvez que causa até ansiedade, né? Nas mães em geral, de pensar como vai ser o futuro, né? Por exemplo, nessa pandemia, como vai ser? A preocupação geralmente é que isso até piore, né? E a gente está falando que o ideal é que a gente viva cada momento, cada fase. Porque quando eu até converso com outras mães, tipo, eu tô nas minhas dificuldades de um bebê, e aí elas começam a falar dificuldades de outras fases, né? E assim, isso não me deixa ansiosa, né? Mas eu prefiro viver cada fase de uma vez, né? Não ficar preocupada como vai ser, até porque
o que acontece com o filho de uma não necessariamente vai acontecer com o meu filho. São tempos diferentes, gerações diferentes, personalidades diferentes. E aí eu acho Exatamente. que isso que é o mais difícil, né? Assim, criar um filho, né? Educar, O que que acontece? Essa questão de antecipar fatos, né? Quando a gente tem a responsabilidade, a gente é responsável pela vida de uma outra pessoa, né? Que a partir do momento que uma criança nasceu, é uma criança completamente indefesa que você tem que cuidar dela. E aí cria esse vínculo, né? De dependência tanto da mãe com o filho quanto do filho com a mãe, porque ali até a criança ter a independência dela para fazer as questões fisiológicas, para saúde. Esse tempo virou, a gente começa para comer sozinha, fazer, né, o básico dela sozinha, existe essa dependência tanto de um lado quanto do outro. Então, essa preocupação, né, é natural, porém, ela tem que ter um limite. Tudo tem que ter um limite, né? Porque a gente tem que viver realmente uma fase de cada vez. Então, se tá a criança é um bebê, né, que requer outros tipos de cuidado de uma criança de 1 a 3 anos, uma criança de 5 a 7 e por aí vai, né? Viver essas fases sem antecipar e o principal, não se comparar com os outros. É óbvio que você vai prestar atenção no desenvolvimento do seu filho. Geralmente, quem tem uma criança pequena, ela já tem tanto acompanhamento do pediatra, né? E quanto a internet aí ajudando. Então, você viu que a criança tem 1 ano, não falou, não andou, não esboçou nada, não sentou, você já fica preocupado, mas não porque o meu sobrinho, o meu vizinho começou a andar com 8 meses, porque cada criança tem a sua fase, né, de maturidade e não tem como a gente comparar, mas tem ali o esperado dentro de cada idade de desenvolvimento. Mas, e não antecipar. Então, por exemplo, eu estou vivendo a fase de até 1 ano. É essa fase aqui, com esses recursos aqui. A fase maiorzinha, já pode fazer isso. Não ficar pensando, quando meu filho crescer, quando ele tiver namorada, quando ele for. Porque aí você está vivendo lá no futuro, você está especulando coisas e o pior, sofrendo por antecipação, né? E isso gera ansiedade, que vai gerando sintomas físicos, entre outras coisas. Então, é importante viver cada momento, aproveitar, até porque passa tão rápido. Quando a gente vê, a vida passa rápido, né? A gente acha que, tá demorando, nossa, essa fase não passa, aí começa a andar, dá aquele trabalho, tem que ficar andando, correndo atrás, a criança mexe em tudo, quer subir em tudo, nossa, que cansada que eu tô. Mas quando passa, aí fala, nossa, que saudade daquela época, passou tão rápido. Todas as mães falam isso. Nossa, passou tão rápido. Um dia desse estava ali, eu estava amamentando, não tem mais isso. Então, é muito temporário, tudo é muito rápido, essas fasezinhas, né? E é importante curtir cada uma delas, não se comparar com nenhuma outra criança, porque cada criança tem a sua personalidade, o seu tempo. Tem crianças que são mais lentas, tem outras que são mais adiantadas, mas no final, todo mundo, quando chegar lá com 10 anos, 12 anos, vai estar na mesma sériezinha, uma série atrás, uma série na frente, mas vai estar todo mundo ali na mesma situação. É verdade, assim, de essa questão de não comparar, né? Porque realmente tem, quando você vai no pediatra, tem todas as fases que é o ideal de que aquela criança desenvolva naquele período. Mas não quer dizer que todas, sei lá, tem 10 critérios de desenvolvimento, não quer dizer que todos aqueles, né, a criança precisa desenvolver naquela fase, né? Uma média ali. Isso. E como você falou, respeitar, né? O que eu vejo muito hoje em dia é como se os pais quisessem pressionar a criança desde cedo a falar diversas línguas, fazer não sei quantos esportes e dar conta da escola e vestibular. A criança às vezes está no
nem sei como chama, né? Porque já mudou várias vezes, mas na minha época era primeiro ano, segundo ano, hoje em dia já chama de outra forma. Mas às vezes ele está antes do primeiro ano, né? Da questão, pensando no vestibular já, e eu acho que tem uma pressão muito grande, né? Para que esse filho consiga dar conta de tudo e tá sempre comparando, né, com outro filho, né, de mais próximo de outros colegas e realmente eu acho que é preciso respeitar, né? Eu tenho falado sobre isso, assim, o quanto os adolescentes têm adoecido. O que eu pego mais é adolescente, né? Porque eu não atendo criança, mas você estava falando de crianças também, e eu vejo alguns colegas, até nessa própria pandemia, né? Eles têm piorado da questão emocional e de desenvolvimento, talvez até pelo próprio isolamento. E aí, quanto mais pressão você bota numa criança desde cedo, é mais fácil ela desenvolver um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então, algumas pessoas até leigas chegam para mim, Débora, né? Tanta criança doente já. Então, pode ser esse lado também da própria família, né? Já gerar Sim, essa pressão ali. Eu acho que é preciso respeitar cada fase, né? Como você disse, cada um tem sua forma de aprendizado, né? Se é lento ou não. É porque lento ou não é porque você bota um parâmetro, né? Do que é lento ou exatamente. não. Para aquela criança, às vezes, é a forma dela, né? De desenvolver. Eu acho que é preciso respeitar isso. É E porque o até que, que como você acontece? falou, tem até a As questão de mães, personalidade, né? Também, né? as mães, elas têm umas expectativas também, né? Toda mãe quer que o filho já seja o primeiro a falar, quer que o filho seja o inteligente da turma. Ninguém quer, meu filho repetiu de ano. Eu me lembro quando meu filho ficava em recuperação, eu ficava arrasada, aquilo era um tormento. Quando ele reprovou, meu Deus, todos passaram. Era essa coisa de comparação, eu nem era psicóloga na época. Então tem essa expectativa, né? Você vê que as mães mostram os filhos, tá cantando em inglês, tá falando, olha como é que ele fala, fica aquela vitrine, né? Meu filho isso, meu filho aquilo. E às vezes o filho não corresponde a essa expectativa da mãe, né? Porque tem uma coisa platônica da mulher, né? Que é mãe, que ela quer ter aquele filho que é carinhoso, que é bonzinho, que é inteligente, que é o filho, né? Vai ser um filho querido e às vezes não é. Na maioria das vezes não é. Os filhos, na maioria das vezes, eles não correspondem às expectativas da mãe, Sim. principalmente nessa fase pequena, né? Quando vai ficando mais velho, que aí já vai tendo mais consciência, já vai, né, formando a personalidade, que as pessoas vão mudando, fica um pouco mais amigo, mais próximo. Mas pode reparar que a maioria, a criança, quando nasce, ele é muito agarrado com a mãe, com o pai, com o cuidador ali, né? Aí depois tem aquela fase até uns 10 anos, depois na adolescência se afasta totalmente, que já está formando lá seus grupos, né? E Uhum. depois, quando sai de casa ou vira mãe, aí volta de novo e compreende a mãe, entende o que, que era aquele amor, o que, que era aquele cuidado. Mas, então, essa expectativa da mãe, né, com o bebê, que vai engatinhar, que vai andar, que vai. Às vezes frustra muito, né? E aí, o que, que acontece? Ela começa a correr atrás, a querer puxar pela criança. E nem sempre a criança vai responder. Ou porque ela não tem a característica, ou porque ela pode ter outras questões também. Pode ser um autista, pode ser um TDAH, você trabalha bem com isso, deve medicar, né, os remédios aí para o déficit de atenção, para hiperativismo, tem. E a gente tem que lidar, porque são nossos filhos, a gente tem que amar. Não é que tenha que amar, né? Eu não digo que a gente tem que amar, mas pelo menos a gente tem que respeitar e cuidar, porque a gente deu uma vida àquele ser humano. Então a gente é responsável até ele se tornar independente por aquela vida, pela vida dele, né? Então a gente tem que cuidar dessa vida. Até é interessante você falar disso, assim, tem até
umas contradições dentro da própria medicina, assim, na psiquiatria, porque hoje em dia também sai medicando tanto adulto quanto criança, às vezes sem necessidade, né? Então, o TDAH tem essa questão que às vezes é uma dificuldade mais da mãe e dos pais Sim. lidar com essa hiperatividade, que por um lado pode ser normal de uma criança, porque uma criança ela é mais ativa do que um adulto, né? Ela corre mais, ela brinca mais, ela não consegue ficar assim tão parada, concentrada. Então, às vezes, tem também um certo abuso aí desse diagnóstico, sabe? Concordo. É mais a dificuldade dos pais de lidar com o filho, como você falou, uma expectativa. Porque às vezes tem um filho mais tranquilo, mais quietinho, como você disse, todo pai e a mãe gostaria de um filho que você, né, fala, ele faz. Ele, né, você fala, ele tá ali quietinho, ele corresponde. Não, pior, quer que seja como você. Mas eu sou assim, eu tenho paciente que fala, minha filha é totalmente diferente de mim, porque eu chego nos lugares, eu sou expansiva, eu falo com todo mundo, a minha filha não fala com ninguém, aí aquilo me incomoda, porque... Mas é o jeito dela, os filhos não são iguais aos pais, né? Isso vem também questão de profissão, que aí quer que a criança pequenininha, por exemplo, você é médica, já vai querer que a sua filha seja médica também. E às vezes a pessoa vai ser totalmente infeliz para agradar os pais, né? Então, a gente, enquanto mãe, enquanto mulher, né, a gente tem que separar o que é nosso e o que é dos nossos filhos. Não é uma coisa só. Não somos uma pessoa, eu e meu filho, eu e minha filha, né? A gente somos, nós, seres humanos, somos individuais, né? Tanto é que falo indivíduo, né? Porque a gente é uma pessoa, o nosso filho é outra pessoa. Aí vem a expectativa, eu queria isso, eu queria aquilo. Eu adoro estudar, amo estudar. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz 2 pós-graduações, e meu filho odiava. Agora, graças a Deus, se aprumou na vida. Mas até ele começar a trabalhar, gente, como aquilo me doía. Eu falava, meu Deus, eu que amo estudar, meu filho não quer pegar um livro. E a gente tem que lidar com isso. É difícil, é difícil. Mas eu entendo, assim, que a gente está falando aqui na teoria, né? Mas realmente na prática, como você está falando, minha filha começou a comer mês passado e, assim, já me gerava uma frustração quando eu via que ela não queria comer, né? Te gera uma preocupação, meu Deus, como é que vai ser? E se ela não comer, será que ela vai ficar doente? Aí, meu filho, aí, ó. Meu Deus, não tem uma live que eles não venham participar. São grude, né? Ela só não tá aqui porque o pai tá lá, senão ela tava Sim, aqui. Tá... pois é. Mas eu tenho filho, um menino mesmo. Eu tenho um rapaz, esse que não gostava de estudar, né? Que agora, graças a Deus, se aprumou. Mas e se não se aprumasse, se não gostasse, sabe? A gente tem que conviver respeitando, né, a individualidade de cada um, porque é aquilo que a gente até conversou. Tem a expectativa e a realidade. Quando a gente projeta ou tem o sonho de ser mãe, a gente vê na novela, vê na televisão, todas as nossas referências, né? Na internet, é livro, a gente idealiza, né? O bebê, o quartinho, tudo é idealizado, como vai ser aquele momento, eu e meu filho, né? E a realidade é totalmente diferente. Porque as pessoas pensam, não vou dormir. Não, esse não dormir é desesperador, porque nos primeiros 3 ou 6 meses, dependendo, meu filho não dormia. Os primeiros meses, não dá para mensurar assim, se 2, 3, 4, 5, 6, dependendo da criança, você não dorme. E aquilo faz falta durante o dia, porque a criança te demanda. Então, você, mais uma vez, fica sem a sua individualidade. Quem sou eu? Hoje eu sou a mãe do fulano, da fulana. Eu não tenho mais o meu eu. Cadê o meu tempo? Cadê o tempo da mulher? Não tem mais. Você está sempre ou tentando dormir para recuperar um sono perdido, ou atendendo a criança, porque é uma demanda muito grande um recém-nascido, né? É aquele tempo que você está fazendo uma mamadeira, ou a criança está chorando, ou está limpando fralda, ou está dando banho, aí é a hora do remedinho, é a hora sei lá, do lanchinho, é o tempo todo, é tempo integral, mesmo
quando tem alguém para ajudar, uma mãe, uma avó, né, ali que está junto, o marido. Mas a mãe mesmo, que dá de mamar, aí tem a parte de limpar o seio, de puxar lá, às vezes o peito ele resseca, né? Tem todo aquele tratamento no peito, enfim. E aí você fala, quando você vê, pode reparar que a maioria das mulheres, quando tem filho, elas cortam o cabelo, não fazem mais unha, dá um jeito para ficar mais prático, porque você não tem tempo para cuidar do seu cabelo, você não tem tempo para cuidar de você. A pessoa, a mulher, ela fica ali servindo ao ser pequenininho, né? É bem legal você falar isso, que bateu justamente o que eu estava falando essa semana sobre maternidade, depressão pós-parto. E eu acho que o mais difícil é isso mesmo. Parece que você perde sua individualidade e até as pessoas não perguntam mais de você. Quando vai Não. falar com você, e aí? A minha filha chama Luísa. E aí, a Luísa? Ninguém pergunta mais como eu tô, assim, é muito raro. Talvez quem pergunta é um parente muito próximo, alguém que é mãe, que está passando pela mesma situação, e aí talvez tenha uma empatia. E assim, esses dias eu, depois de meses, acho que tinham 3 meses ou mais, que eu não cuidava de mim para fazer uma unha, uma coisa assim. Então é uma coisa rara que às vezes a gente precisa ter aquele tempo realmente de falar, não, para aí, chega, para aí, eu preciso cuidar de mim. Porque senão essa demanda do bebê e da criança vai ser por muito, muito tempo, e se bobear de eterno, porque uma criança, um filho sempre vai demandar alguma atenção em fases diferentes e você nunca vai ter tempo para você, né? E se você também não pedir ajuda, né, e não tiver essa rede de apoio, seja pagando ou, né, com amigos, família, o seu próprio esposo, nunca você vai poder contar com essas pessoas, né? Então você vai tomar tudo muito para você. E aí o que eu vejo um pouco assim dos pacientes com a questão de depressão pós-parto é isso, assim, eles vão ficando muito sozinhos, né? Sem essa rede de apoio, aí, às vezes já tem uma questão de depressão, ansiedade anterior à gestação, né? Já tem uma genética. E aí não se cuida, não tem esse tempo, às vezes, de fazer uma atividade física, e não tem, às vezes, essa rede de apoio também, né? Nem que todo mundo tem. E, como a gente disse, na pandemia, parece que isso piorou, né? Porque a rede de apoio ficou mais reduzida, né? Pela questão da exposição. Então, realmente, a gente precisa, independente de qualquer coisa, é necessário ter esse tempo para você, né? Nem que seja para fazer uma atividade física, dar uma caminhada, Exatamente. cortar o cabelo, fazer uma unha. Isso vai ser o quê? 1 hora na semana, 2 horas, 3 horas. É preciso poder também, porque eu acho que a mulher tinha essa tendência antigamente de tomar muito para ela, né? Eu acho que agora cada vez mais a gente pede ajuda ao parceiro, né? Os pais estão mais participativos. Acho que na época da minha mãe, assim, eu via que era muito mais difícil. Hoje, nesse sentido, parece que facilitou, né? Os pais têm sido essa rede de apoio também, né? É. Aí a gente está falando de 3 assuntos. Vou falar um pouquinho de cada um, que é dessa idealização que a gente faz, né? Que aí vem o luto da mulher, a pandemia, que misturou tudo, né? E o último agora até me perdi, mas vai indo que vai fluindo. Do pai participativo? Não, você estava falando aí, eu peguei 3 coisas e agora estou lembrando de 2, mas vamos lá que depois sai. Na questão da idealização, né? Que aí a mulher ela tem esse luto mesmo, porque ela deixa de ser a filha, ela deixa de ser aquela pessoa individual para ser a mãe do fulano da fulana, né? Aquilo que você falou, ninguém vai perguntar mais pela Débora, vai perguntar pela e aí, como é que tá, né? A sua filha, como é que estão as coisas? A gente perde um pouco, né? Desde que o bebê nasce, né? Até o bebê nascer, é aquele cuidado todo com a grávida. Aí o bebê nasceu, é presente para o bebê, ninguém entra e pergunta como é que você está. Ah, como é que está o bebê? Acabou você, parece que você serviu só para gerar. Esse luto
dessa quebra, né? Ela é muito assim rápida, porque é de um dia para o outro. Ontem eu estava ali sendo a paparicada. Hoje o bebê nasceu, eu já sou a mãe do bebê, não sou mais aquela paparicada, né? E você ali com ponto, frágil, porque passou por uma cirurgia ou por um parto que. Qualquer tipo de parto, seja ele cesáreo normal ou natural, enfim, os outros que tem, é uma dor que tem. Não tem como você não sentir dor ali, ter aquele momento, né, ruim de passar por aquilo, né? Depois que o bebê nasce é lindo, é bom, mas tem uma dor, tem uma preocupação de como que o filho vai nascer, se vai estar tudo bem, se nasceu bem, se está vivo, tem todas essas questões que passam pela cabeça, né? Então tem esse luto, porque ontem eu era a grávida, né? Que todo mundo me dava um chocolate. Voltou? Débora, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Deu uma... Agora voltou. Voltou. Deu uma cortada aqui. Mas deu uma travada. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô, agora tô. Mais uma live que eu tô fazendo com chuva no Rio de Janeiro e a internet fica ruim. Vou até... Pode ser o Wi-Fi. Bom, mas enfim, o que eu estava falando do luto, né? Então, a mulher ela não está preparada, ela está ativa de ter o bebê idoso e de repente ela está com dor, ela precisa dos cuidados também, porque tem que fazer os curativos, né? Tem que se cuidar, mas a atenção principal é para o bebê. Então tem essa ruptura, né? Que é um impacto, porque não era esse o sonho da mulher, né? Ela tinha uma expectativa diferente. Quando a realidade vem e tem que encarar, já é uma perda aí, né? Então tem isso. E lidar com isso por um tempo, porque por um tempo, um determinado tempo, esse papel de mulher, essa vaidade, infelizmente, ela não vai dar para conciliar, justamente por aquilo que a gente falou. Dessa demanda toda do bebê, por mais que tenham pessoas que estejam ajudando ali, a maioria vai ficar exausta pela amamentação, pelos cuidados também com os curativos que tem, enfim. É uma realidade muito diferente, além de pessoas que tem questões em casa, né? Com cuidado da casa, com arrumação. A casa vira de perna para o ar quando alguém chega, porque por mais que você arrume, tem coisas que tem que ficar à mão, os remedinhos, alguma coisa de mamadeira, de chupeta, de ferver, enfim. Não tem como manter a casa na mesma organização e quem tem problema com organização sofre também, porque não vai conseguir. Fora todos os apetrechos, né, que ficam pela casa, uma toalhinha, um brinquedinho, um chocalho, enfim. Tudo isso é uma realidade diferente daquilo que a gente imagina. Então, isso tudo confunde a cabeça, dá um certo desespero, né? E é aquilo, né? Essa é a difícil arte de ser mãe, né? Que é o tópico da nossa live, né?
não tem como você se deparar com algo novo de outra forma, porque a experiência ela é totalmente diferente daquilo que da teoria, né? A teoria é uma coisa, você pode ler tudo, você pode, é igual você que estudou medicina e eu que estudei psicologia. A gente sai com tudo prontinho ali. Quando a gente chega no consultório, quando a gente encara as pessoas, às vezes vem umas histórias assim que eu fico, vamos engolir, né? Vamos embora, porque na faculdade você não aprendeu isso. É a mesma coisa, mãe. Eu li sobre isso, li sobre aquilo e agora está aqui na minha realidade é totalmente diferente. Não tem como. E na pandemia, o que aconteceu? Está tudo misturado, né? É todo mundo trabalhando dentro de casa, são as crianças estudando, então o tempo que você tem para trabalhar, ao mesmo tempo você tem que ajudar a criança ou no exercício ou na brincadeira, porque ela está vendo a mãe ali, ela não vai entender que a mãe não está ali para servir a ela, né? E criança, desde que ela nasce, ela já começa a perceber o ambiente. Ela não tem maturidade, mas ela tem a personalidade dela. Então, quando ela começa a perceber que ela chora e ela ganha alguma coisa, ela vai gritar, ela vai berrar, ela vai chorar. Então, ela, tô com fome, chora, veio alguém. Ela já vai medindo isso. Então, eu vou chorar mais alto que vai vir mais rápido. E ela vai. E até ela conseguir tudo o que ela quer. A criança, ela começa a aprender assim, né? Ela vai vendo os limites dela. E aí, quando ela percebe que o adulto, que o cuidador atende ela rapidamente, é aí que ela vai, né? E aí que a gente tem que começar a impor limites, ver até onde que o choro é manha, às vezes é, às vezes não é, a gente vai errar, vai acertar, porque não tem como saber tudo, né? E o importante é não se culpar, porque a gente se culpa se algo deu errado, a gente, né, traz um mundo de culpa para cima da gente. Mas a gente também, fazendo da melhor forma, com a melhor intenção, com carinho, com amor, se errar, paciência, né? Não tem também como ser 100% certo nas atitudes, né? Você tá me vendo? Porque seu vídeo aqui travou. Eu tô te vendo. Dá uma rolada aí nos comentários, que às vezes ele destrava. Deixa eu ver. Mas eu tô te vendo, tô te ouvindo bem. O meu tá roxo aqui. Mas eu tô te vendo bem. E minha conexão tá... Meu Wi-Fi tá completo ali. Eu te ouço. Se a gente anda, né? Perde. Mas eu tô te vendo. Eu acho que vai gravar. Pelo menos você salvando, depois eu pego e jogo no YouTube. E vai aparecer, porque eu tô te vendo. Ah, então tá. Foi o que você falou, assim, né? Talvez da mãe, principalmente, né? A mãe até falam, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa, né? A mãe tem essa tendência, né, de trazer para ela, né, de se culpar, de se frustrar muito. E como você disse, apesar de toda a teoria, de tudo, de toda a informação que a gente tem hoje, né, até mais do que antigamente, a gente vai errar, né? Então, acho que é sempre essa busca, mas saber lidar com essa frustração, né, de que realmente o filho nunca vai superar suas expectativas, que seu filho também não vai ter como superar até suas frustrações do seu passado, da sua infância, né? Que aquele filho não veio para suprir isso, né? A sua falta, né? De coisas que só você pode preencher, né? Por isso, eu sempre falo da importância da terapia, né? A questão da maternidade, eu acho que mexe muito com as questões da própria pessoa, né, do eu, e que você às vezes pode misturar ali, né, com seu filho, suas frustrações, expectativas. E eu acho que a terapia ajuda muito nessa, como você falou, individualidade, né, de entender que tem um outro ser ali, que
de que você nunca vai ser perfeito, né? Tem uma mudança também do que você falou, até do próprio casal, né? Nasce um filho, nasce uma família, muda toda a estrutura ali. Tudo. Então, e tudo é uma mudança brusca, né? Tanto é que esse puerpério, que é a fase após o parto, é uma das fases mais difíceis, Sim. né, do casal e da mãe, e tem um número de divórcios muito grande, né? Porque, como você falou, é uma mudança brusca do corpo, né? Brusca. De repente, o corpo estava de um jeito, muda totalmente, muda a rotina, muda a vida do casal. E é muito difícil lidar, assim. Por isso que eu acho que a terapia, eu sempre falo que todos nós deveríamos fazer, né? A terapia você não deve buscar só quando você está doente ou quando você está mal, né? A terapia também pode ser um suporte nessa mudança, né? Da Sim. vida do casal, da chegada de um filho, né? Em várias etapas da nossa vida de mudanças bruscas, por exemplo. Então, eu sempre prefiro prevenir do que remediar, assim. Apesar de eu ser médica, eu sempre prefiro que os pacientes procurem ajuda antes mesmo de adoecer, né? Porque a medicina não tem tanto recurso assim para ajudar no sentido de cura, né? Então, ele pode, às vezes, ajudar no tratamento, mas a melhor forma de cura, né, seria a prevenção. Então, a terapia eu acho essencial para uma mãe, para um casal, por É, exemplo. porque é aquilo, né? A medicina, ela complementa, né? Porque, na verdade, o que acontece? Nós nunca estaremos preparados para o que a gente se prepara. A gente vai para terapia para lidar bem com tudo, porque vai ter um filho. Quando vem a realidade, o que vai acontecer? Você está mais estruturado internamente do que quem não fez terapia. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, fiz tanta terapia e não serviu para nada. Mas não é que não serviu para nada. Tem duas questões aí. A primeira, nem todo mundo que faz terapia, porque as pessoas às vezes vão ao psicólogo, mas não assimilam, não fazem, não querem entender, faz consulta para o tio, para a prima, para o irmão, mas para ela mesma não se conscientiza. Então, não está fazendo terapia, está pagando o psicólogo. É igual você ir para academia, paga a academia, chega em casa, come pra caramba, não faz nada, chega lá na academia, entendeu? Então, tem que saber primeiro, está fazendo terapia? Você está se conscientizando? Ok. E a segunda é a realidade, porque é aquilo que eu falei ali, que você também complementou. A gente sai de casa com a nossa malinha e com a nossa barriga, né? Quando volta com o bebê no colo e a casa vai ficar de pernas para o ar com todos os apetrechos que um bebê vai precisar. Então, será que eu projetei isso? Será que eu pensei nisso, né? E aí a terapia vai te ajudar nesse ponto. Não, a gente tem que aprender a lidar com as adversidades. Como que eu vou lidar com isso? O que eu, sabe? E aí você vai acomodando as coisas com mais facilidade, né? Porque a medicina, ela tá aí a nosso favor. Eu sou super, né? A favor de que as pessoas tomem os medicamentos para melhorar, inclusive ansiedade, depressão. Tem casos que só com remédio mesmo. Mas ela causa os sintomas. Ela trata os sintomas, ela não trata a causa, que a causa é a nossa bagunça interna. E essa bagunça interna não tem comprimido, não tem remédio, não tem nada. A gente é que tem que reestruturar ela, né? Então, é um complemento. Quando a gente faz terapia, a gente começa a lidar com o nosso lado ruim, com aquele nosso lado que a gente não quer ter contato, com tudo que a gente passou durante a vida, né? E eu acho que é super importante, principalmente para quem vai ter um bebê, para quem está ansioso por causa de uma prova, uma mudança de vida, uma mudança de carreira, porque vai te estruturar e te ajudar nessa base aí de tomada de novas decisões, né? E principalmente a mulher com esse luto, né? Que é uma morte simbólica de corpo, de
até de sensualidade, né? Porque o marido, naquele início, né? A mulher tá inchada, com leite. Tem maridos que não procuram mais a mulher, acontece, porque acha que é mãe, coloca a mulher no papel da mãe, é a mãe do meu filho que está ocupando o meu lugar ali. Enfim, tem várias outras questões que entram aí com o nascimento do filho. Então, aquilo, sai com a barriga e com a malinha e volta com um mundo totalmente diferente, uma realidade outra que vai entrar uma ventania ali de organização de casa até a parte sexual da pessoa. Tudo vai mudar. Sim, aí como você falou, parece um vendaval, né? Assim, vem tudo de uma vez só, né? Por isso que eu acho que a terapia é tão importante. Claro, como você disse, eu falei no sentido preventivo, né? Mas a Sim. medicação, muitas vezes, como um quadro de depressão pós-parto, muitas vezes é necessária, né? Sim. Porque é um quadro grave, né? De risco à vida do bebê, da própria mãe. E tudo em medicina a gente tem que avaliar risco e benefício, né? Então, apesar da medicação muitas vezes ter que ser avaliada pela questão da amamentação, muitas vezes o benefício da medicação, né, para diminuir os riscos ali, porque, por exemplo, uma mãe deprimida vai gerar sequelas emocionais naquele bebê, né? Porque ela não vai querer estar próxima ao bebê, às vezes não vai conseguir cuidar. São vários problemas que pode acarretar ali naquele cuidado, né? Então, muitas vezes a gente medica entendendo que é melhor uma mãe bem, né, cuidando do seu filho, as sequelas de uma depressão pós-parto que pode ficar para o resto da vida, né, daquele bebê. Então, realmente a medicação, quando bem aplicada, é super importante e necessário, né? Porque... E como a gente estava falando da questão do limite, né? A gente estava dizendo hoje, assim, parece que às vezes a criança pede esse limite, né? Ela pede esse não, né? E que muitas vezes aquelas crianças, né, mais espoletas, né, que estão às vezes chamando a atenção ali dos pais, no meu entendimento, muitas vezes querendo essa atenção, querendo esse limite, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Que muitas crianças falam que através desse limite elas percebem um amor, o cuidado, né? Exatamente. E eu acho que isso bate também com o que a gente está falando, né? De criar, né? Como que é difícil criar, né? Como é que é difícil dizer não, né? Para um filho, para quem você ama. E esse limite é tênue, né? Talvez você não pode dizer não para tudo e nem sim para tudo, né? Então, eu acho que é outra tarefa super difícil ali no dia a dia, né? Porque, mais uma vez, dentro daquilo que as mulheres idealizam, né? Ela quer ser uma mãe maravilhosa, que o filho ache ela divina. Minha mãe é uma super mãe. Todo mundo quer ser uma super mãe, né? Só que brigar, né, vai te tirar desse super mãe. E não é isso, né? Então, na cabeça das mulheres, né, ser uma super mãe é satisfazer todos os desejos da criança, ter uma criança 100% satisfeita. As crianças não serão 100% satisfeitas, porque nós, seres humanos, desde que a gente nasce, não somos 100% satisfeitos. Então, se hoje a gente ganha 20 mil, amanhã a gente quer ganhar 30, né? Aí amanhã eu queria tanto ganhar 30 mil, eu já vou querer 40. E assim são as crianças. Hoje ela quer aquele brinquedinho, ela vai ganhar. Amanhã ela vai querer o outro, e isso não vai ter fim, né? Então, as crianças, elas têm que ter limites. Limites para tudo e horário. Criança precisa de rotina. Por quê? A criança de hoje é o adulto de amanhã. E ela precisa de uma referência. Ela precisa ter um limite para ela saber como que ela vai ser durante a vida dela. Né? Então, é de pequenininho que a gente vai moldando. É óbvio que cada um tem a sua personalidade. Algumas pessoas vão fugir dessa curva aí,
Mas as crianças, elas precisam da rotina, do limite, né? Do não. Hoje, não. Da educação financeira. Olha, não vamos comprar isso porque a mamãe agora não pode. Ah, mas porque às vezes a criança nem entende, não. A mamãe não tem dinheiro para isso. Quando a mamãe tiver, a mamãe, né? E aí vai dando, às vezes, quando a criança está com 5, 6 aninhos, um dinheirinho para ela administrar. Você já gastou seu dinheiro, sabe? Essa educação financeira, futuramente, faz diferença, porque a criança ela já vai tendo contato com alguns limites, com alguma coisa de realidade, né? Porque eu ouço adultos hoje falando, meus pais, sempre a culpa é do pai e da mãe, né? Meus pais não me deram isso, meus pais não me cobraram aquilo. Uhum. E, na verdade, às vezes não deram mesmo, né? Porque eles também não tiveram. Aí vem essa cascata, né? Vem de geração para geração. Então é importante a gente, sim, saber dizer na hora que tem que dizer não, na hora que não der para atender. Às vezes doeu o coração. Você sabe que você tem condição, mas naquele momento não era adequado. Não presentear o tempo todo. Tudo é presente, tudo é presente. Uma outra coisa também que é muito comum, presente com recompensa, com comida, com chocolate, com bala. Ah, tirou nota alta, toma um chocolate. Isso torna uma relação com a comida, com o alimento de recompensa. E por isso que hoje em dia muitos adultos, vamos comer não sei o quê, vamos comemorar, né? Comendo. E aí as pessoas estão ganhando peso. Então, essas relações de dinheiro, de comida, né? Não podem ser como recompensas, né? E saber sim, na hora de dizer não, aquele tapinha, né? Que às vezes não vai espancar uma criança. Hoje em dia está proibido, daqui a pouco até vão vir aí em cima de mim. Não, a psicóloga falou que pode bater. Não, a psicóloga não falou que pode bater, mas o pai e a mãe, ou o cuidador, ele sabe uma hora de repreender. E às vezes uma correção, não com violência, não para tirar sangue ou, né, vexatória, mas uma correção mais dura, mais firme. A criança tem que saber o lugar dela, porque tem criança que vai além do limite, ela passa dos limites. E a gente tem que puxar ela para a realidade e falar: olha, o seu limite é aqui, eu estou aqui, eu sou responsável por você. Porque depois, no futuro, elas vão cobrar isso. As crianças de hoje são os adultos de amanhã. Sim, e aí por isso que muitas vezes chega no trabalho, né, em relacionamentos com amizade ou de relação, né, afetiva, vai ter problema, né, porque às vezes tem dificuldade de lidar, né, com essa autoridade no trabalho, por exemplo, né, na relação com o outro ali. Então, eu sei que é difícil, né, porque às vezes dói pra gente como pai e mãe dizer não, né, ver o seu filho chorando, Ou de então botar de castigo, né? Privar a criança de alguma coisa. Olha, porque você fez isso e foi feio, você vai ficar sem jogar aquilo ali ou sem sair, e aquilo dói. Você vê o filho lá sentado na cama ou ali amuado, você fica amargurada ali, né? Pô, vontade de falar, vai, toma, mas e o limite, né? Porque a vida depois é dura, né? Enquanto está embaixo das nossas asas, enquanto a gente está protegendo, né? Tá tudo lindo, mas a vida não vai ser dura. A vida é dura. É E os filhos verdade. crescem. Por, como você falou, acho que acho que a pandemia até desacelerou por outro lado, né? Porque a gente está mais em casa, né? Podendo estar mais próximo ali dos nossos familiares. Então, acho que é um tempo também de rever, né? Porque muitas vezes estava nessa aceleração do trabalho, muito fora de casa, e aí eu via que às vezes os pais chegavam em casa e tinham essa dificuldade de dizer não, né? Que eu até imagino. Porque você está tão ausente, quando você está presente, né? Você vai punir, você vai. Né? Então eu vi também essa dificuldade, né? Pela própria ausência do estresse, do dia a dia ali. E aí o pouco tempo que você tá é difícil, né? Dizer não, mas
Eu acho que é sempre o equilíbrio, né? Como você falou, assim, eu também não sou a favor de bater, nada disso, eu sou a favor do diálogo, né? De Sim, conversar, de tirar alguma coisa, né? Colocar de castigo. Acho que talvez sim. bater seria talvez a última da última alternativa, Sim. né? Isso Mas é você aquilo que eu pode. estou te falando, depende de toda a estrutura, depende dos pais, depende dos filhos, tudo depende, né? Tudo depende da situação que está acontecendo ali, né? Porque às vezes também, eu não estou falando assim que tem que fazer, mas dependendo da correção que você está dando no momento do que é, né? Aí os pais vão avaliar e ver qual é a Sim, melhor forma de corrigir para aquilo não acontecer mais, né? Porque são situações com crianças realmente que, em restaurantes principalmente, né? Tem muita criança. Aí a criança começa a correr dentro do restaurante, começa a chorar, a gritar, às vezes crianças grandes, né? E às sim. vezes os pais ficam até com vergonha, né? Porque não estão dando conta da criança, né? Mas o que acontece? Isso você já vai corrigindo antes, para quando sair, a criança já está percebendo qual é o limite dela. Olha, eu estou aqui num ambiente assim, eu posso ir até aqui, né? Não posso ir além disso. São esses limites que vai dando, que a gente vai dando, né? Que as crianças vão aprendendo a se comportar. E isso dá trabalho. Educar dá trabalho, né? E aí, como você falou, assim, acho que, como a gente falou no início, não tem receita de bolo e outro também não tem julgamento, né? A gente não tem como também analisar o que é certo e errado, né? Como a gente faz com os nossos pacientes no consultório, né? A gente precisa analisar cada caso ali para chegar à melhor conclusão do que é melhor para aquela pessoa, e na verdade nem é a gente que fala, né? Quem vai chegar a essa própria conclusão é a própria pessoa, ela que vai buscar o seu próprio caminho, né? Porque acho que essa questão também de julgamento dos pais do que é certo e errado, né? Também não existe, né? O que pode ser errado para mim pode ser certo para outra pessoa, né? Depende do contexto, como você falou. Pode Exatamente. acontecer às vezes do pai tem todas as possibilidades e acabar batendo no filho, né? Com É, ali, e existe claro, uma também, necessidade, sabe, né? uma exaustão, né? Porque uma criança, né, seja ela de qual idade for, ela demanda muita atenção, ela demanda muita energia nossa, né? E a gente tá ali já com os nossos problemas do nosso dia a dia, da nossa vida, e ainda administrando essa outra vida. Então tem uma hora também que é uma panela de pressão que explode, e depois a gente vai se arrepender, mas está tudo bem, porque todo mundo é ser humano, né? As crianças esgotam mesmo, elas sugam a nossa energia, porque elas querem atenção o tempo todo. Isso por um tempo, né? Porque desde que a criança nasce, vai tendo aquelas fases. E todas essas fases, elas têm tempo e elas vão mudando. Quando é pequenininho, tem aquela fase do não dormir, do chorar, do atender, né? Depois vem a fase mais cansativa, talvez não sei, porque sem dormir também é ruim, mas de você ficar andando atrás, a criança quer andar o tempo todo, não quer mais ficar dentro de um cercadinho, quer ficar explorando, porque ela está conhecendo o mundo, ela quer andar, quer mexer em tudo, aí aquele cuidado de não pegar, engolir nada que não possa, né? Aí depois vem a fase escolar, que aí tem que fazer os trabalhinhos, muitas vezes não consegue fazer sozinho, você tem que estar ali. Então você vê que o tempo todo está demandando de alguém. E esse alguém fica cansado, não tem jeito. Porque já trabalha a semana toda, já tem os seus afazeres, que trabalho não precisa ser só sair para trabalhar. Tem mães que trabalham dentro de casa, que tem que fazer comida, tem que passar roupa, tem que lavar as coisas, tem que deixar a casa pronta, enfim. Isso é um trabalho que é cansativo também, né? Que é estressante. Então, tem a mulher ou a cuidadora, né? Ela fica cansada, fica exausta. Então, às vezes, explode por toda essa pressão, né? Não tem como você fazer diferente. E aí, como a gente trabalha com saúde mental, acho que
É importante falar nisso, né? Que até na pandemia, como a gente disse, pela própria sobrecarga, as mulheres estão ficando mais adoecidas, né? Com quadros de depressão, ansiedade, por essa sobrecarga maior que acaba, querendo ou não, ficando um pouco mais com a mulher, né? Tanto das tarefas com os filhos, as questões escolares e as questões da própria casa, né? Então, acho que é sempre bom a gente procurar ajuda, como eu disse, desde o início, né? Porque muitos pacientes, Sim, quando chegam no consultório, alguns ainda com aquele tabu do remédio, da psiquiatria, sim, e aí às vezes entram num quadro mais grave, assim, para eu conseguir tirar um paciente que está em quadro grave, demanda um tempo, né? sim, Então, quanto antes a pessoa perceber qualquer quadro de mudança de apetite, de sono, sim. né, de irritabilidade, né, no seu dia a dia ali, o importante é buscar ajuda logo, seja com a psicologia ou a psiquiatria, né, porque muitos psicólogos acabam encaminhando para mim, né, Sim. então, quando percebem algum quadro de doença. Então, seria importante, assim, as pessoas estarem atentas, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né, que eu acho que não está fácil para ninguém, não está fácil para a mãe, para o pai, para quem não é mãe, né, Para a também, criança, então, né? Perdeu a buscar. rotina dela, né? Você está totalmente fora de rotina e às vezes, muitas vezes, não tem compreensão do que está acontecendo, porque não tem maturidade para isso. Tem um vírus, mas não consegue mensurar e fica, né, com a cabecinha aí sem entender, tá, mas eu quero ver meus amiguinhos, eu quero ir para a escola, eu quero ver minha professora, eu quero. Tem aquele tempo dela ali que ela vai brincar, que ela vai fazer os deverzinhos, vai tomar o lanchinho, né? Que é diferente dentro de casa, né? Sim. Se é difícil para a gente adulto, né, imagino para criança. Né? Exato. Eu vou precisar terminar agora que a minha bebê É, está aqui chorando porque ela tem rotina e aí para ela é mais difícil entender, né, que eu estou trabalhando. Então, como já deu 1 hora, a gente vai já. finalizando. Foi um prazer, Vânia, estar aqui compartilhando desse tema, poder ajudar, né, outras pessoas de alguma forma, que Sim, essa live a gente vai deixar gravada, vou deixar no meu sim. Instagram, também para as pessoas que estiverem participando do seu, depois a gente compartilha. Para quem não pôde, né, às vezes nesse horário estar presente, e se vocês Sim, puderem compartilhar depois ou quiserem assistir, para quem chegou mais no final, é um prazer, assim, estar podendo ajudar, né, através do nosso trabalho. Obrigada pela sua presença. Isso é eu pouquinho. que agradeço o convite e vamos ver, divulgar mais esse trabalho, né? Desmistificar tanto a psiquiatria quanto a psicologia, né? Porque a gente está aqui para tratar da saúde mental, que não é, na verdade, uma doença. São questões que a gente vai melhorar a vida da pessoa, né? A gente vai dar um norte e não precisa estar doente para procurar os nossos serviços, né? A gente encaminha de uma forma para que abranja a todo mundo, quem está precisando agora e quem vai precisar futuramente, já para ir lidando, como você falou, na prevenção, né? Porque quando a gente atende no primário ali, né, a gente consegue minimizar dores futuras, né? É bem legal você falar disso, assim, porque eu trabalho com a psiquiatria, mas também com a medicina preventiva, né? É Que a gente isso. chama hoje em dia também de medicina integrativa. Então, eu trato do corpo e da mente, né? Então, quando o É ente não isso. está bem, o corpo não está bem e vice-versa, né? É isso. Então, e a psicologia entra nisso, né? Como medicina também na área integrativa. É isso. Então, Tá obrigada bom? por tudo. Aí Eu que vou deixar aqui agradeço. gravado. Um Tchau. beijo, pessoal. Beijo. Tchau, Vânia. Tchau, tchau.